já tô de volta aqui. Vou falar sobre as finais sul-americanas que a gente teve aí nessa quarta-feira. O Atlético foi derrotado pelo Olímpia, primeiro jogo da final da Libertadores. E o Corinthians se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana, derrotando o São Paulo, né, no Pacaembu. Vamos começar falando pelo Atlético, um jogo que eu vi, né, Atlético e Olímpia. O Atlético começou bem, né, atacando, o Olímpia um pouco mais defensivo e errando bastante passo. O Olímpia estava nervoso no momento. O que acho que custou um pouquinho o jogo pro Atlético foi o erro de posicionamento de alguns jogadores. Tipo, o Richarlison, aquele lateral esquerdo, não era para ter marcado ali o Alejandro Silva, né? Na hora que ele estava fazendo o gol, né? Era para ele estar ali acompanhando. Acho que se ele tivesse ali, provavelmente o Ale não teria conseguido feito aquele gol. O Luan, que estava jogando, substituindo o Bernard, estava jogando atrás, estava ajudando o Josué e o Pierre mais atrás. Aquilo é errado, porque o Luan é para atacar, não para voltar para marcar. Se fosse assim, ele teria começado o jogo com o Rosinei, que é um cara assim, é um meia, ele ataca bem, mas também é um cara de marcação. Se fosse para marcar, o Cuca deveria começar com o Rosinei, não com o Luan. Depois ele fez isso no segundo tempo. O Atlético começou, né, bem, só que houve uma coisa que desestabilizou totalmente o time, que foi o gol. O gol do Olímpia praticamente acabou com o Atlético no primeiro tempo. Eles não conseguiram atacar, o Olímpia se fechou todo, né? O Ronaldinho não conseguia armar. A maioria das jogadas eram ali com o Marcos Rocha tocando pro Diego Tardelli. Eu acho que o Diego Tardelli deve ter sido, sei lá, o melhor jogador do Atlético no jogo. Mas ele ainda foi mal um pouco, o Diego, né? Perdeu algumas chances. Mas no primeiro tempo se tratou disso. No segundo, o Cuca deu uma bronca, acho que no Luan. Não sei, na verdade eu não sei se foi bronca, mas ele ajustou um pouco a posição. O Luan voltou a jogar mais no ataque para receber a bola, né? Tanto que teve um lance no primeiro tempo em que o Josué estava com a bola e ele tocou pro lado onde o Luan deveria estar. E o Luan estava no meio campo, né? E aí aquele lance poderia ter dado certo, poderia ter sido um gol do Atlético ali, mas um erro acaba prejudicando. Aí no segundo tempo começou uma coisa mais chata, né? O Olímpia já relaxou um pouco, o Atlético também, e começou muito o chutão. E ali naquele momento, o Atlético precisava parar a bola no chão e tentar armar uma jogada, que era o melhor que podia fazer. Por exemplo, o Ronaldinho, que é o armador, né, pouco apareceu no jogo. O Jô pouco apareceu. E as primeiras mudanças que ele foi fazer, ele tirou o Ronaldinho, colocou o Guilherme. O problema é que o Guilherme, ele não joga como o Ronaldinho, ele joga mais ali como ataque, pra fazer um gol ali, né? E então o time fica sem armação sem o Ronaldinho, não tem tipo um substituto pro Ronaldinho. E isso acabou acabando com o Atlético no jogo. E o Atlético ainda conseguiu criar outras chances naquela tabela Luan e Diego Tardelli. O Tardelli teve uma chance antes do Ronaldinho sair. Ele chutou cruzado, a bola passa, o Ronaldinho ainda pediu um cruzamento. Mas acho que ficaria difícil na posição em que o Tardelli estava. E teve uma outra chance também do Jô, né, que acho que foi o único momento que o Jô deve ter aparecido no jogo. Que ele acabou errando aquele gol na cara, mas o Martin Silva também é grande goleiro da seleção uruguaia, então não tem como a gente falar mal dele. Eu acho que ele pode até ser titular na Copa de 2014, né? Se o Uruguai chegar na Copa de 2014, pode ser um titular sim, o Martin Silva. Mas aí foi isso aí. E o Atlético se mostrou bastante nervoso, acho que meio imaturo, pela falta de finais. Assim, uma grande pressão sobrecarregada em cima do Atlético. E o Marcos Rocha, acho que o Cuca deveria ter acalmado um pouco ele, porque no primeiro tempo ele já estava reclamando de muitas faltas, estava fazendo muita falta, e deu para perceber isso, e ele levou um cartão amarelo que vai tirar ele da decisão. Isso é muito ruim, porque o Marcos Rocha eu creio que hoje é um dos melhores laterais do país. Hoje o Felipão tá levando o Mano... Nossa, eu tô... Não, calma aí, tô viajando. O Felipão tá levando o Jean, mas eu creio que o Marcos Rocha tem grandes chances de entrar nessa seleção também, né? Mas se ele continuar dessa forma, nervoso, que nem ele esteve no jogo de ontem, não tem condições de entrar.
outro cara que tava nervoso demais no jogo, o Richarlison. O Richarlison, na verdade, ele sempre foi nervoso, né? No São Paulo ele teve diversas expulsões. Poucas vezes. Acho que um dos momentos que a gente mais lembra do Richarlison é quando ele é expulso. Ele é um cara compulsivo, assim, ele vai no cara mesmo. Acho que se o cara já tá pendurado no jogo, não precisa chegar daquela forma. Acho que o Cuca até poderia ter substituído o Richarlison, né? Mas ele acabou sendo expulso, vai prejudicar também. A lateral esquerda é importante. Agora vai ter que entrar o Júnior César para esse segundo jogo. Aí no final do jogo o Pitone ainda conseguiu fazer aquele gol de falta, né? Uma falta boba cometida pelo Atlético. E o Atlético acabou aí saindo atrás do placar. O problema é que o Olímpia é um time fechado. O Olímpia, para essa segunda partida no Mineirão, agora dia 24, o Olímpia vai se fechar todo. Se fecha todo e não quer mais saber de jogo. Vai tentar explorar contra-ataque, erro do Atlético. E aí eu acho que o Atlético também vai contar com a torcida, né? Que eu acho que provavelmente vai lutar o Mineirão. E vai ter que torcer pra dar certo, né? Tem que treinar forte agora. Não precisa ficar dando explicação. Tem que ficar quieto, admitir que perdeu e agora melhorar para conseguir consertar nesse segundo jogo. O Corinthians acabou derrotando o São Paulo, deixando o São Paulo um pouquinho mais em crise, né? Uma conquista, assim, não sei quanto essa conquista, né? Quer dizer que você é o campeão da América mesmo, né? Conseguiu bater o outro campeão da Sul-Americana. Mas o Corinthians se mostrou muito bem, né? Jogou no Pacaembu, jogou tranquilo, conseguiu o gol com o Romarinho no primeiro tempo ainda. Depois uma bela jogada do Guerreiro e do Fábio Santos. E aí o Danilo conseguiu fazer o gol. O Corinthians agora é campeão de tudo, né? E o interessante é que quando o Tite chegou no final de 2010, mais ou menos em outubro de 2010, o Tite foi contratado. Ficou muito aquela pressão em cima dele, né? Porque o Corinthians queria trazer o título. O Adilson Batista tinha sido um fracasso no Corinthians. E aí não conseguiu trazer aquele título de 2010. Não conseguiu levar o time para a Libertadores depois, né? Acabou tendo perdido para o Tolima. E o André Sanches, o presidente do Corinthians, acho que ele foi muito coerente mantendo o Tite. Ele confiou, ele apostou aquela ficha. Essa é a última ficha que eu tenho, eu vou apostar nele. E o Tite começou a criar um grande trabalho pelo Corinthians. Ganhou em pouquíssimo espaço de tempo Brasileirão, Libertadores, Mundial, Paulistão e Recopa. Pode até ser também que o Corinthians entre agora para essa Copa do Brasil, né? Vai entrar agora nas oitavas de final, entre forte rumo ao título. Não é difícil, já que o time não está em grande fase no Brasileirão. Acho que o Corinthians vai dar uma relaxada mais esse ano. E aí, acho que até classifica para Libertadores. Não concorre a título, mas classifica para Libertadores. E aí, 2014 vai tentar montar um time. Quer dizer, o time já está forte, né? Repor algumas peças que faltam aqui para tentar buscar o segundo título da Libertadores. Enquanto o São Paulo, a situação fica difícil, né? Parece que tem rumores aí que o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano não estão mais conversando. A situação do São Paulo é até difícil de dizer como tá, né? Já tá muitos jogos sem vitória, mais uma derrota seguida. Vai enfrentar agora o Cruzeiro, que é um time forte no campeonato, candidato a ser campeão. Acho que, se eu não me engano, tá ali entre os 10 primeiros. Não sei se tá no G4, mas tá entre os 10 primeiros. Uma vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro faria que o São Paulo melhorasse muito o astral. Acho que agora o São Paulo precisa da sua torcida. Essa torcida imensa que o São Paulo conseguiu ao longo desses anos de glórias e tal, vai precisar dela agora para ajudar a consertar o time, né? Voltar, né? Colocar as engrenagens certas ali e voltar a conquistar importantes títulos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou!